E agora nós vamos bater um papo com a Beth Leal, secretária de Cultura de Cascavel. Beth, obrigado por nos receber aqui na Cultura, tudo bem? Tudo bem, Zé Roberto? É uma satisfação recebê-lo aqui e estar conversando com você. A gente que já tem, né, uma relação de amizade, de profissional de tantos anos, sempre importante e sempre bacana poder estar colaborando e tendo a experiência, né, de estar falando com você hoje numa forma de comunicação, né, com ferramentas diferentes que a tecnologia nos proporciona. O que você achou aqui do podcast itinerante? Olha, achei interessante, a ideia é bacana, porque aí você vai até os entrevistados, né? Você vai até os locais onde essas pessoas estão, podendo inclusive mostrar esses locais, né? Acho que isso é bacana. E em relação à cultura, Beth, nós estamos aí no mês 8, já indo para o mês 9, né? Isso. O que dá para falar sobre esse período todo? Muito trabalho? Olha, nós tivemos sim bastante trabalho, é claro que muita coisa foi dado encaminhamento, já estava sendo organizado pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura, como o próprio Festival do Teatro, né, que eu participei, acompanhei, o Festival de Música também, né, o pessoal já estava na organização mais diretamente, então eu acabei participando mais no sentido de valorizar e estar presente na realização desses eventos. Tivemos o próprio aniversário do teatro, os 10 anos aqui do Teatro Cifrin Filho, e isso tudo, claro, ao longo desse período, conjugando, né, com a Secretaria de Comunicação. E agora, no mês de setembro, nós já teremos, já também está praticamente finalizada a organização do Festival de Dança de Cascavel também, que já é um festival tradicional, com a participação de pessoas, de grupos, de companhias de vários estados brasileiros, inclusive de países próximos aqui em relação ao Mercosul. Então a gente está com uma expectativa muito positiva para esse mês de setembro. No mês de outubro, aí nós temos a segunda edição do Festival Literário, que é o FLIC, festival que tem a finalidade de oportunizar a população de Cascavel, a trazer as pessoas para mais próximo dessa área cultural, que é a literatura. E aí esse evento, no mês de outubro, nos dias 2, 3 e 4, que vai acontecer lá na Biblioteca Pública. O festival de dança ele vai acontecer aqui no teatro com ações e etapas descentralizadas. Então nós teremos apresentação em CRAS, escolas, nos terminais rodoviários, para que a população possa ter acesso, e esse no período de 12 a 20 de setembro. E você está bem à vontade na Secretaria de Cultura? Eu me identifiquei muito, né, com a cultura, foi uma experiência inicial bem interessante, embora muito cansativa no sentido de estar com as duas secretarias, a comunicação e a cultura, mas a cultura ela dá a oportunidade da gente expandir os horizontes. Mesmo eu não tendo uma área específica, às vezes você tem um secretário que ele é mais da área da música, outro que é da área da dança, ou do próprio teatro, das artes plásticas. E eu, como não tenho nenhuma área, até porque não é, né, da minha carreira, da minha formação, mas eu tinha tido contato há algum tempo já com mais a parte de museus, a estrutura de visitação, quando tive a oportunidade de estar estudando fora do Brasil. E me identifiquei, né, com aquela área no momento, mas aqui na secretaria, tendo contato com o pessoal que é da música, da dança, do teatro, das artes plásticas, das músicas contemporâneas, danças contemporâneas também, eu me vi muito à vontade, né, de estar aqui, e eu tenho dito assim, que é um lugar onde a gente trabalha bastante, principalmente final de semana, porque a cultura ela acontece normalmente sexta-noite, sábado à noite, domingo, né, então toma bastante tempo, mas é muito gostoso, né? É um ambiente muito gostoso, porque a música traz, né, muita coisa boa, por exemplo, o teatro também, nós tivemos cenas e peças apresentadas aqui muito bacanas, e com certeza a dança que nós teremos agora no Festival de Dança também vai trazer para a gente um panorama muito, muito gostoso. Então a gente acaba tendo essa possibilidade de conhecer, né, tudo isso e ouvir dos próprios artistas. Nós temos um público bem vasto aqui em Cascavel. A gente quer fazer, inclusive, agora como se fosse um censo para nós sabermos, nós conhecermos os nossos profissionais da arte, nossos profissionais da cultura, e também levarmos à população, de uma forma em geral, toda a possibilidade de acesso, né, a essas vertentes da arte, o próprio cinema. Esse ano não tivemos o Festival de Cinema, mas para o ano que vem já estamos pensando na organização
do Festival de Cinema. Então é muita coisa que a gente tem para fazer, a popularização da cultura, indo para os bairros, né, para os territórios, fazendo com que as pessoas se envolvam, participem de festivais locais para que tenham mais contato com a música, com a dança, com o teatro. Então tudo isso está nos envolvendo bastante. E a gente vai ter também, né, aqui na Feira do Teatro, né, essa Semana da Pátria, que nós estamos entrando aí, a abertura no domingo da programação da Semana da Pátria. Então, na verdade, como a Secretaria de Cultura ela só participa, né, nós não somos os organizadores, é a Secretaria de Educação, nós vamos ter a parte, vamos dizer assim, festiva, né, da Semana da Pátria, que é a abertura, a apresentação da banda, vamos ter as crianças aqui também que vão se apresentar, trazendo toda essa, vamos dizer assim, união, né, em relação à programação da Semana da Pátria, as crianças, a comunidade, os feirantes que aqui vêm todo domingo, né, trazer os seus produtos, os artesanatos, a feira orgânica. Então, tudo isso acaba congregando a família. E nós queremos cada vez mais fazer com que a população tenha nesse espaço momentos de lazer, né? Momentos de confraternização, tomar aquele café da manhã. Então, são várias coisas que a gente consegue realizar através da cultura. E a equipe de trabalho, Beth? É uma equipe grande? Não, ela não é uma equipe grande, ela é uma equipe pequena, né? Se a gente for comparar com tudo que a gente tem, porque veja que a estrutura em Cascavel da cultura, Zé Roberto, ela contempla, ou ela congrega aqui o Teatro Municipal Cifrin Filho, o Centro Cultural Gilberto Maier, a Biblioteca Pública Municipal Sandário dos Santos, a Casa de Cultura Zona Norte Seno Roden, e ainda temos aí o museu, né, Oscar Niemeyer, que é uma unidade do MON aqui, temos o Museu Histórico, temos o Museu da Imagem e do Som, né, que faz parte da nossa estrutura, temos o Museu de Artes de Cascavel, de artes plásticas, com uma série de exposições quase permanentes. Então a gente tem uma estrutura grande. Para esse, a gente tem um grupo bem pequeno para realizar os trabalhos. Só que a equipe ela é muito dedicada, né? O pessoal se envolve mesmo, não tem hora, não tem final de semana. Então a gente precisa estar todo mundo aí disposto a fazer com que a cultura de Cascavel, dentro do que prevê o prefeito Renato Silva no seu plano de governo, de descentralizar, de popularizar a cultura, o pessoal está engajado aí. É um pessoal que é feliz, eu digo assim, é um pessoal mais feliz, né? Porque tem hora que quando começam as aulas, a gente tem um programa Cultura em Ação, né, um projeto. Então, às vezes tem gente cantando, né, faz aula de canto, tem um tocando viola, tem outro tocando violão, tem um tocando bateria, né, tem um dançando. Depende das várias turmas que nós temos aqui no teatro. Então, e lá na Casa de Cultura Zona Norte também. Então, são várias as atividades que a gente consegue realizar e faz com que o clima seja bem agradável. Tem uma energia boa, né? Um dinamismo. E o orçamento? Quando a gente fala em cultura, historicamente a gente tem falado que o orçamento ele é mais acanhado. Tem parcerias que ajudam para que Na verdade, a gente acaba tendo um certo fôlego em razão dos programas que são oriundos do governo federal, né? Nós temos aí a Lei Aldir Blanc, por exemplo, que oportuniza, por meio de editais, que os artistas se inscrevam, apresentem os seus projetos. Esse ano mesmo nós vamos ter, aqui para 2026, aproximadamente 2 milhões de reais, que são da Aldir Blanc. E aí, claro que para o município continuar recebendo esses recursos, ele precisa também investir um pouco na área da cultura, ou seja, ele precisa melhorar o seu orçamento. Nós temos pedido ao prefeito Renato Silva que dê uma olhada com muito carinho para essa questão orçamentária. A gente sabe que nós estamos num momento de dificuldades, né? Há uma, vamos dizer assim, ainda uma expectativa de como vai ser o início de 2026 por conta dessa boa notícia, né, do governador Ratinho Júnior, no sentido de reduzir o percentual do IPVA no estado do Paraná, de 3,5%, se não me engano, para 1,9%, e isso impacta na arrecadação dos municípios. Mas é claro que a gente pode ganhar isso no aumento do número de pessoas que venham licenciar o seu carro agora no Paraná, né? Até e aí acaba que foram para Santa Catarina retornam para cá. E retorne. Então a gente pode ter uma grata surpresa em relação a isso. E aí a gente continua trabalhando, buscando fundos junto à Itaipu Binacional, outras fontes de outras fundações que também oportunizam e estão sempre lançando editais para que a gente possa conseguir melhorar
o nosso orçamento. E você já vai trabalhando também para que o orçamento do ano que vem seja um pouco maior. Porque esse orçamento desse ano é em relação ao último ano do que foi aprovado no ano passado. Isso, do PPA da gestão passada. Então, claro que nós já pedimos um aumento, mas diante disso, né, de tudo que aconteceu, todas as secretarias estão tendo que rever o seu orçamento para os próximos 4 anos. É claro que ao longo do ano você pode pedir suplementação orçamentária, tendo dinheiro, né, o prefeito não se nega a fazer, até porque é para realizar e desempenhar as políticas públicas do município. Nós tivemos esse ano, já logo que eu vim para a secretaria, a aprovação do Plano Municipal de Cultura, né, que estava engavetado há muito tempo. Algumas coisas ainda precisam ser atualizadas, né? A própria política municipal, hoje a gente tem a política estadual e a federal, mas nós não temos uma política clara do município de Cascavel com o que nós queremos da cultura do município, né? O que nós queremos proporcionar, como a população pode usufruir, né, dentro de um plano municipal. Então a gente quer trabalhar isso também. Teremos agora no final de outubro a Conferência Municipal de Cultura para discutir o futuro da cultura em Cascavel, o que pensam os artistas, o que pensa a sociedade, tentar desmistificar essa coisa de que a destinação de recursos para a cultura não é investimento. Pelo contrário, é investimento sim. Nós temos empresas que fazem na sua destinação do imposto de renda, por exemplo, destinação para a cultura, isso ajuda bastante. Algumas são empresas que já fazem isso há muito tempo e têm um retorno, né, tanto do ponto de vista midiático, como também do ponto de vista do incentivo mesmo ao desenvolvimento da sociedade. E o trabalho nos bairros? Você chegou a comentar sobre algumas ações que acontecem. Eu lembro que no passado, mas no passado mais distante até, no governo do Paranhos, com o Renato Silva Vice, já houve essa ampliação, né, digamos assim, do atendimento. Os bairros são atendidos, quer dizer, a cidade toda, o interior também, está todo mundo envolvido com a cultura. Não é coisa só do centro. Não, né? É justamente por isso. A gente vai criar, né, algumas ações mais específicas, como, por exemplo, o Festival Interbairros. É um festival que já está sendo projetado. Já falei, inclusive, com alguns presidentes de associação de moradores que acharam interessante a ideia. Então, por exemplo, a gente não definiu ainda como vai ser o formato dele, mas a ideia de que nós tenhamos eliminatórias nos territórios. Nós temos 12 territórios em Cascavel e cada vencedor, né, dessas eliminatórias do território venha se apresentar numa grande final aqui no Teatro Municipal. É uma possibilidade com premiação para essas pessoas. Isso é um desejo muito forte do prefeito Renato Silva, assim como o encontro de violeiros, né? Nós tivemos o primeiro encontro de violeiros, que foi muito bacana, quase 70 inscrições de pessoas. Tivemos, né, o seu Bramati com 92 anos tocando a sua sanfona. Então isso faz com que a família também se envolva, né? Porque vai estar ali com o violeiro, vai estar com o sanfoneiro, e isso é bacana porque a gente mostra para as gerações atuais que a gente tem uma história, né, na música também em Cascavel. Teremos agora em outubro a 2ª edição do Encontro de Violeiros 60+, são para pessoas com mais de 60 anos, justamente para valorizar esses que começaram desbravando aqui a nossa terra, o nosso chão, e nesse processo de desbravar trouxeram junto a música, né? Trouxeram a viola, o violão, a sanfona, então todos os ritmos, então, desde o forró até o gauchesco, né? Que hoje a gente tem uma diversidade bastante grande. Estou sentindo você bem mais leve, viu, Beth, para falar sobre esses temas aí, não é? E sem dúvida tem muita coisa realmente que dá para fazer, né? Os artistas, nós temos muitos artistas em Cascavel? Temos bastante. Inclusive um dos nossos objetivos, como eu falei anteriormente, é fazer um censo para a gente saber qual é a população de artistas que nós temos em Cascavel. Tem aquele que só sobrevive da arte, tem aquele que tem a sua profissão, mas ama, né, também a arte, e aí faz música, faz teatro, dança em outros momentos. Então a gente quer conhecer essa população e entender a sistemática dessa população, agora aliado ao turismo, né? Cascavel está crescendo bastante, está se fortalecendo no turismo, então o turismo cultural é muito importante. A gente ir para os distritos e o que nós temos na comunidade rural que possa também estar dentro da nossa programação. Então vamos ter
uma agenda bem bacana aí a partir do ano que vem. Não que esse ano não tivemos, né? Fizemos muita coisa nesse ano também, embora todo esse processo de adaptação, de conhecer o funcionamento do governo internamente, mas a ideia é que a gente possa fazer muita coisa para toda a população de Cascavel e, claro, da região também. Estamos na organização do Natal, que é responsabilidade da Secretaria de Cultura. Tá aí já, né? Tá aí, o Natal tá aí, né? Papai Noel já chega. Então, nós já estamos aí com a licitação aberta para a primeira fase, que é chamado, que é da instalação da parte de ferramentas, né? A parte de estrutura, né? De ferramentaria, parte para a iluminação do Natal, também a parte de manutenção, que tudo isso precisa ser previsto, porque começa no dia 14 de novembro e vai até próximo ao Natal, né? Quando a gente tem o encerramento do Natal. Mas há uma projeção que a gente consiga fazer muitas coisas interessantes. Um pouco é surpresa, que a gente não vai abrir, né, para todo mundo, mas já estamos praticamente também com todo o processo encerrado. Mas a população pode esperar que a programação do Natal vai ser uma programação bem bacana mesmo. Bem bacana, nós queremos fazer legal, algo muito bacana, estamos arrumando parceiros, buscando parceiros para essa programação. Porque então, não fica barato também, né? Não é barato. Às vezes algumas pessoas entendem isso, que não deveria investir tanto. Mas a gente tem que entender que quando a gente faz, por exemplo, uma bela decoração de Natal, uma programação atrativa, a gente traz gente de fora. O pessoal vem no comércio. Vem muita gente de fora, movimenta o comércio. Então Cascavel ganha, né, no comércio em geral, e isso é importante que a gente mantenha um padrão. É claro que a gente está sempre olhando naquilo que nós temos disponível de orçamento, o prefeito Renato tem pedido isso, mas não vamos deixar de ter um Natal bonito, né, por conta dessas dificuldades. Estamos procurando fazer um Natal barato, sim, né, diante do que foi o ano passado. Se a gente mantiver quase que o mesmo preço, mesmos valores do ano passado, a gente já está conseguindo uma boa economia, porque está tudo muito caro. Né? Tem peças que praticamente triplicaram o valor, porque são locações, né, Zé Roberto? A gente não compra essas peças porque nem tem como. Essas empresas só trabalham com a locação. Então a gente acaba tendo essas questões que precisam ser observadas, mas a equipe fez bastante pesquisa, apresentou orçamentos bem diversificados, e aí a gente faz a licitação pela média, né, e isso também facilita bastante. A gente espera que no pregão, que abre dia 12 de setembro, a gente faça com que essas empresas reduzam bastante os valores. Muito bem, estamos conversando com a Beth Leal, secretária de Cultura de Cascavel. Fiquei com uma curiosidade, você que está nos acompanhando aí no podcast, pode inscreva-se no canal, não é? Pode ativar lá o sininho também, não é? Ajudando aí, vamos ajudar aí, né, Beth? É verdade. Vamos lá, né? Vamos se inscrever, assinar o sininho e dar likes, né? Muitos likes. Isso aí. Beth, eu fiquei curioso quando você falou sobre o artista. Quais são os critérios para definir o artista? Porque tem aquele que é um artista pro hobby, tem aquele que é um artista que vive da atividade, e tem o artista que é artista de fim de semana. Quando você falava, eu fiquei curioso para fazer essa pergunta. Quais são os critérios? Como que você vai definir para depois ter essa população de artistas? Na verdade, o próprio artista é que vai descrever, né? Ele vai dizer, eu sou artista. E aí exemplo, eu desenvolvo minhas atividades, por exemplo, final de semana, né? Como vocês. O que você faz? Eu faço peças teatrais, né? Eu me apresento, a gente tem um grupo de amigos e somos atores, temos formação, outros não temos formação, mas temos a prática do dia a dia. Nós fazemos espetáculos, né, em Cascavel, em outros locais, mas só no final de semana. Nós temos outra profissão. Eu tenho, por exemplo, músicos que são advogados, outros que são jornalistas, né, outros empresários, mas que gostam, como você falou, né, gostam, tem um hobby, mas gostam, tem esse espírito. Então, nós temos esses que são, não vivem, como a gente disse, da arte, mas em compensação nós temos aqueles que participam de festivais todo final de semana, não só aqui em Cascavel, mas em outros lugares, né, estão sempre buscando levar a sua arte, buscar recursos da sua arte. Tem aquele que é o pintor, né, quem pinta a tela, faz trabalhos de cerâmica, faz trabalhos artesanais. E, então, assim, vão várias questões que vai identificar. Agora, é claro, aí é o que a gente quer saber. Quantos nós temos que se dizem artistas, quantos que esses vivem da arte,
né? Que ele tem essa necessidade do dia a dia, ele faz isso direto, né? Todos os dias, diferente, por exemplo, do Zé Roberto, que é jornalista, né? No final de semana ele vai cuidar da horta, por exemplo, ele vende produtos orgânicos. Não é a profissão, é o hobby dele, ele não é agricultor, né? Mas ele tem a profissão dele. Nós também temos os artistas que têm a sua profissão, mas que contribuem muito, né? Com música de qualidade, com espetáculos de qualidade, e isso é fundamental para que a gente possa conhecer, até para entender quais são as políticas que a gente precisa desenvolver para tentar atender todo esse público e principalmente que esse público resulte, né? Um produto cultural para a nossa população. Para a gente encerrar, Beth, quando converso com o secretário municipal, tenho sempre falado sobre a própria gestão, né, num todo. Como que você vem acompanhando a gestão Renato Silva? Você que é uma pessoa, inclusive, muito próxima ao prefeito, e se passaram 8 meses, né, já vamos entrar para o mês de setembro, então são 8 meses de trabalho. Qual que é a sua análise? Como que você vê, até para informar o nosso público? Qual que é a sua opinião? Roberto, eu penso sim que a administração está bem, né? O Renato não suspendeu nenhuma obra, não interrompeu nenhum dos contratos que estavam em desenvolvimento, os projetos que estavam iniciados, ele deu continuidade, foi atrás de novos programas, de novos projetos, inclusive de recursos para esses projetos. Ele vem fazendo esse trabalho, basta verificar a movimentação dele junto ao governo do estado, o próprio governo federal, né? Tivemos já em Brasília, os deputados federais têm sido interlocutores muito presentes, né, no dia a dia da administração, e isso é importante, né? O deputado Jacobo, o deputado Nelsinho Padovani, né, que são os mais próximos aqui, mas também outros, o deputado Diego Garcia, né, que é federal, deputada Leandre, que hoje está afastada para a Secretaria da Mulher, mas também tem trabalhado bastante por Cascavel, e os nossos deputados estaduais. Então, há uma sintonia bem grande do governo do Renato com a administração do estado do Paraná, né, na pessoa do governador Ratinho Júnior e dos seus secretários. E assim, eu acho que a gente pode avaliar, problemas sempre existiram, né, e vão existir. Você tapa buraco na rua 14 de novembro, lá do 14 de novembro, e aí quando no outro dia chove lá no Floresta, o pessoal liga reclamando que tem buraco na rua. Isso é uma constante, né? Até porque a cidade está crescendo e as obras que foram realizadas anteriormente, há próprio desgaste natural, tem uma série de questões. Então, eu avalio a administração hoje como positiva. Né? O Renato tem muitos projetos ainda para serem desenvolvidos, junto com o Henrique, mas todos os secretários estão comprometidos com o atendimento a esse plano de governo que levou o Renato e o Henrique chegarem à prefeitura, e dizer o seguinte, que nós estamos aqui para trabalhar, né, para contribuir com esse governo que, ao meu ver, tem feito um bom trabalho, não tem deixado nenhuma área de lado, desde a assistência social, a educação, a própria cultura, o transporte, as obras, a agricultura, né? Temos tido muitas coisas na área da agricultura, então a infraestrutura está muito interessante, né? Obras do interior, todas as áreas. Então a gente está tendo uma preocupação global. Eu acho que o prefeito Renato Silva tem feito uma administração muito ao jeito dele. Não adianta achar que o Renato vai sair por aí correndo para cima e para baixo, porque não é dele. Em compensação, ele tem muitos contatos, ele faz muita articulação, e isso é importante, porque muitas vezes numa conversa você consegue, né, tirar recursos, buscar recursos, ver aonde está, para poder termos maiores investimentos no município. E nós queremos, inclusive, já aproveitando esse espaço, Zé Roberto, falar que na nossa programação de aniversário de Cascavel, que começa no dia 14 de novembro, nós vamos ter a Expovel, também envolvida, nós vamos fazer um mês de aniversário de Cascavel. Já temos a confirmação, por exemplo, do show do Almir Sater, que vai acontecer aqui em Cascavel, e outros shows que estamos buscando, e nós fomos atrás, né? Eu fui ao Ministério do Turismo buscar recursos, outros estão se articulando também com outros representantes, tanto da Assembleia Legislativa do Paraná, né, como da Câmara Federal, para a gente viabilizar esse recurso, porque a gente sabe que às vezes as pessoas dizem assim, mas você vai investir 1 milhão no Natal de Cascavel. E a saúde? Existem recursos que são para a saúde, existem recursos que são para a cultura. Não adianta eu ir a Brasília buscar recurso, por exemplo, para a cultura e dizer que esse recurso vai ser aplicado na saúde,
porque eu não posso fazer isso. Então, nós fomos buscar recursos que são disponibilizados para a cultura. E aí vem como recursos livres para o município, vem para a secretaria, para que a gente possa fazer isso. Tudo que a gente possa oportunizar a população para ter momentos de mais alegria, como se falou, mais leve, né? Momentos mais agradáveis, de confraternização, de festa, a gente quer proporcionar sim, né? Para a nossa população, porque Cascavel merece. E tem havido assim queda na arrecadação ou você não tem acompanhado atentamente? Eu não tenho acompanhado detalhes? esses detalhes, mas eu tenho acompanhado quando converso com o nosso secretário de Finanças, diga-se de passagem, muito responsável, né? Uma pessoa muito pé no chão, que tem feito, analisado minuciosamente a arrecadação e também, claro, as despesas que o município tem por conta dos seus compromissos e sempre fazendo um alerta, né? Dentro daquilo que é possível economizar, daquilo que cada secretaria possa contribuir para que a gente possa ter mais segurança com o nosso orçamento, né? Para que não chegue no final de um mês, não tenha dinheiro para pagar o salário dos servidores, que é prioridade, e a gente sabe que o Renato gosta de cumprir, né? Acho que nunca nós tivemos atraso no pagamento de salário, você trabalhou tantos anos, né, nas empresas, eu também, a gente nunca teve problema com isso. E a mesma coisa com o servidor público, né? Ele quer manter e tem que manter, até porque é uma responsabilidade. Né? Então, a gente espera só que a gente não tenha queda significativa, né, no orçamento para a partir do ano que vem, porque, claro que aí a gente não consegue desenvolver todos os projetos que estão aí na cartola, né? Vou falar aqui um pouco de mágica que tem a ver com cultura, né? Mas do programa de governo do prefeito Renato Silva. E eleições 2026? Beth Leal, está analisando? Pode colocar o nome à disposição? Zé Roberto, eu gosto, né? Eu acabei gostando da política. Eu acho que uma disputa eleitoral ela é interessante, embora o ano que vem nós tenhamos uma eleição para deputado estadual e deputado federal. Eu estou num partido que hoje tem um candidato a deputado estadual, né, que é o atual presidente da Câmara. Então, acho que para deputado estadual ficaria ele vai complicado. Ser mesmo candidato? A princípio é pré-candidato, né? Pré-candidato, né? Mas deve ser candidato. Estadual. E aí restaria, né, na possibilidade de ser pré-candidato a deputada federal, mas aí também depende de um monte de conjuntura. O prefeito, a gente sabe que a administração de Cascavel tem um compromisso com o deputado federal Jacobo, já há esse compromisso desde a época da campanha, e o Renato, como sempre cumpre com seus compromissos, não vai deixar de dar o apoio como ele se comprometeu. Mas eu sempre estou à disposição, o partido sabe que pode contar comigo. O contexto político daqui, 4 meses, né? Quando a gente encerra 2025, tem até abril para definir, então vamos conversando, mas eu tenho dito sim que eu estou aí à disposição, posso ser pré-candidata, posso vir a disputar a eleição, mas tudo vai depender, né, das negociações, das conversas, como que o trem vai caminhar em cima do trilho daqui até o final. Então, a princípio, para estadual, você não iria? Não, acho que a princípio não, a não ser que de repente estivesse num outro partido também, né? Mas existem outros. De partido? Não, hoje não tenho nenhum interesse. A nossa presidente, a Odina Silva, né, tem uma respeitabilidade muito grande. Para a gente é interessante estar num partido onde uma mulher é a presidente, mas estamos aí à disposição. Não vou dizer que não disputarei a eleição, mas tudo depende do que a conjuntura política determinar. Tem essa história de cota também, mulher, de repente. Tem tudo isso. Você é um bom nome aqui no oeste do Paraná, mas aí dentro do próprio partido local aqui pode-se entender que não seria bom porque divide. Isso, dividiria os votos, é claro que tem toda essa questão. E se eu for disputar, eu vou disputar de verdade, né? Eu não, até porque eu falo para as mulheres, não aceito ser apenas cota ou preencher a cota. Laranja, né? Só o microfone. É verdade. Tem que ser de verdade, tem que ir para a disputa, tem que ir atrás do voto, tem que ir atrás do eleitor para fazer jus, né? Aí também a essa confiança que muitas pessoas acabam depositando na gente. Mas é claro que não é um pleito fácil, né? Deputado estadual ou federal, príncipe, ainda mais, né? Mas estamos aí, né? Para ajudar no que for necessário. E o Henrique Becabô deve ser candidato a federal, ele tem falado isso? Olha, outro dia nós o que conversamos a gente com tem ele, visto e toda a movimentação, claro, né, do Henrique é de que ele será, sim, candidato a deputado federal, né? Tá aí já se mobilizando para também o Novo com possível candidato a deputado estadual também, né? Então, ele
ele vai meio que independente, porque isso já era, né, previsto, no sentido de que ele nunca omitiu essa vontade de ser candidato a deputado federal. E ele foi bem votado na eleição passada, mas é claro que também, né, ele está dentro de um grupo, né, e o grupo precisa conversar, o grupo precisa chegar aí a uma conclusão, porque se, digamos que ele não se eleja deputado federal, tem mais 2 anos e meio ainda, né, de mandato como vice-prefeito de Cascavel. Mas é claro, ele vai, em sendo candidato, vai trabalhar buscando a eleição. Você falou no governador Ratinho Júnior, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho do Ratinho, porque ele quer ser presidente da República, tem toda essa movimentação. Você vê essa possibilidade do governador Ratinho Júnior de repente disputar a presidência da República e ganhar e chegar ao Palácio do Planalto? Olha, Zé Roberto, eu vou dizer para você que uma análise do ponto de vista mais global, para mim ela é um pouco mais difícil no sentido de que eu não consigo ver muitas opções também, né? Porque hoje você vê que toda a movimentação fica em torno de 4 nomes. Tarcísio, Ratinho, o atual presidente, né, e o ex-presidente. Então a gente tem 4 possibilidades que são as mais cogitadas. Poderíamos ter aí uma surpresa, um novo nome aparecendo para disputar a presidência da República. Mas é claro que o governador do estado do Paraná, hoje ele é visto no Brasil todo. Eu tive há pouco tempo em Fortaleza, né, no Ceará, e se fala bastante no governador Ratinho Júnior. Eles falam lá. Olha, tem lá o governador de vocês, né? Mas não fala assim, aquele menino lá que é filho do... Muitos falam, né? Porque ele tem a relação do Ratinho Pai, né? Ratinho Pai Isso, mas eu acho que assim, ele tem toda a possibilidade de ser candidato, sim. Chegar a presidente, não sei. O jogo lá em cima é bem pesado. E hoje, queira ou não, o Partido dos Trabalhadores está com a máquina na mão, e a gente sabe que tudo isso também faz a diferença, né? Ajuda bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos nomes bem cotados para disputar a presidência da República. É claro que para nós do estado do Paraná, ter um governador, né, candidato a presidente e eleito, pode ser que eu olharia com melhores olhos para o estado. É claro que vem fazendo uma boa administração, mas a gente gostaria que cada vez mais, e é o que todo mundo busca, e cada estado busca melhorar, né, a administração, que a administração do seu estado melhore. Então, a gente fica na torcida aí para que seja o melhor para o Brasil. Sem dúvida. Beth, muito obrigado. E lembrando que as pessoas que pretendem obter mais informações sobre a Secretaria de Cultura, como é que as pessoas fazem? O acesso é fácil? Tem alguma... A Secretaria de Cultura, a sede dela fica no teatro. A minha sala aqui é no Teatro Sefrin Filho, na rua Rio de Janeiro, de fácil acesso, aqui pertinho até do Colégio Auxiliador, antigo prédio da Telepar. Tem o Centro Cultural aqui ao lado, então na esquina com a Rua Duque de Caxias, bem fácil de localizar. Eu permaneço a maior parte do tempo aqui, né, agora, a não ser que eu esteja em reunião com o prefeito, eu não passo, ou em alguma outra reunião importante para a cultura de Cascavel. Tem a nossa página, né, tem lá na página da Prefeitura, Secretaria de Cultura, tem as informações da nossa agenda cultural que a gente realiza. Vamos buscar deixar ela de mais fácil acesso também para as pessoas terem contato conosco. E vindo aqui, né, dando uma passadinha aqui para conversar com a gente. Muito bem. Beth, obrigado pela entrevista. Obrigada, Zé Roberto. Beth Leal, secretária de Cultura de Cascavel, conversando conosco. Obrigado pelo carinho. E não esqueça, vai lá, inscreva-se no canal, né? Ajuda aí, Beth. Tem que fazer o que mais? Tem que se inscrever, tem que dar like, tem que curtir. E tem o sininho também. Tem o sininho e compartilhar também, né? Compartilhar também. Compartilha. Compartilhe também. Isso aí. Muito obrigado. Tá certo, Roberto. Até o nosso abraço. próximo episódio.